Oi, pessoal! O vídeo já vai começar, mas antes disso eu quero te fazer um pedido. Se inscreve no nosso canal, é rapidinho, não custa nada e você vai ajudar muito a gente. Se você gosta de papo com especialista, fique que o vídeo já vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Aline Teixeira e esse é o Papo com o Especialista. Bom, gente, no podcast de hoje, nós estamos aqui com o Ricardo Abinader. O Ricardo já é um colega meu, já fizemos podcasts juntos, fora daqui do estúdio da Prodan. E hoje a gente vai falar sobre o Inspira Sampa. O Ricardo, ele é coordenador da área de inovação, Isso, de pesquisa e fomento à inovação. pesquisa e fomento à inovação aqui da Prodan. E tem o Inspira Sampa, que é o hub de inovação aqui da Prodan, e ele vai explicar para a gente o que que é o Inspira Sampa, o que o Inspira Sampa faz, quais são as iniciativas, enfim. Ri, muito obrigada por você estar aqui para bater esse papo comigo. É muito legal, não só para nós, Prodan, mas para todos os munícipes, as pessoas de São Paulo conhecerem o Inspira Sampa, que é um projeto tão legal aqui da Prodan. Então, obrigada por você aceitar o convite de estar aqui hoje para a gente bater esse papo. Eu que agradeço. É sempre legal ter uma oportunidade de explicar um pouquinho o que o Inspira Sampa faz, né? Os objetivos, as atividades dele. Até para dentro mesmo, como você comentou, da própria Prodan, às vezes a gente precisa comunicar um pouco melhor isso aí. E para quem é de fora, porque a gente também, um dos objetivos principais é aproximar realmente a Prodan desse ecossistema, né, de fora da Prodan. Então é muito legal estar aqui e poder falar aí um pouquinho sobre o Inspira Sampa. Boa, então vamos começar pelo básico, né? Para quem não conhece, o que é o Inspira Sampa, da onde surgiu esse projeto, essa ideia, né? E o que que significa o Inspira Sampa? Que acho que essa é uma dúvida que bastante gente tem, né? Legal, o Inspira Sampa aí deve ter uns 2 anos e meio, 3 anos de vida. O objetivo do Inspira Sampa, como eu dei já uma palhinha aqui no início, era abrir a Prodan um pouquinho para o mercado, né? Para ela olhar um pouquinho, se abrir, se aproximar não só dos nossos clientes, como também se aproximar das universidades, se aproximar de startups, se aproximar de grandes empresas, fazendo aí dessa forma, movimentando, né, esse ecossistema para se gerar coisas novas para a Prodan e por consequência, para o munícipe, para a cidade de São Paulo. Né? E como é que se faz isso? Né? Como é que o Inspira Sampa faz isso? Ele tem que movimentar uma coisa que chama inovação aberta. Certo, eu ia fazer essa pergunta, porque tem a inovação tradicional, tem a inovação aberta, é isso? Isso. Então, a inovação tradicional, todos nós aqui, individualmente, temos a capacidade, é inerente ao ser humano, a capacidade de criar. E aí, ele criando, ele está inovando. Sim. Então, qualquer um de nós aqui tem essa capacidade de inovar. Porém, eu tenho mais capacidade dentro das minhas disciplinas que eu domino. Uhum. Você dentro das suas disciplinas. Então, se eu, Ricardo, for querer fazer um podcast, esse podcast aqui, por exemplo, ele é uma inovação, né? Não é uma inovação disruptiva, tá? Mas é uma inovação incremental. É uma inovação que a Prodan encontrou, né, para poder se comunicar melhor, né, para poder disseminar conhecimento melhor. Então, é uma inovação também. O que nós estamos vivendo aqui como um podcast é uma inovação. Mas isso só é possível porque a gente conectou vários pontos. Né? Conectou para gravar isso aqui, se for deixar o Ricardo ali gravar, não vai sair com essa qualidade aí que Sim, com certeza. né, que a nossa audiência está vendo, né? Então precisa de alguém que seja bom em parte de gravação, parte de áudio, roteiro, comunicador, entrevistado. Então a inovação, quando você vai conectando pontos de disciplinas, você potencializa fazer coisas melhores, mais rápidas e diferentes. Então, eu dei essa volta, um pouquinho, falando de inovação, para explicar um pouquinho o que é inovação aberta. A inovação aberta já é algo que o mercado tem de uma forma muito tradicional, Uhum. já usa isso há um bom tempo, apesar de ser uma coisa relativamente nova, onde você se vale não só das capacidades internas da empresa. Né? Ela parte da premissa que você sempre tem o conhecimento que está fora da empresa, ele é muito mais universal do que você tem aqui dentro da empresa. Então, você juntando esses pontos com universidades, com startups, com big techs, você vai abrir um potencial, como eu dei aqui o exemplo do nosso podcast, muito grande para se criar novas coisas, novos produtos, novos serviços. Então, a inovação aberta, ela é isso. Ela é, por exemplo, vou dar aqui um exemplo prático de inovação aberta, de uma empresa muito grande como a Netflix.
Então a Netflix, ela é um case interessante, porque ela quis, mesmo tendo a equipe técnica que ela tem, todo o know-how que ela tem, o novo mercado que ela criou, né, disruptivo, aí acabando com as locadoras e Sim. tudo mais, ela ainda assim, ela teve dificuldade em implementar algumas tecnologias dentro da ferramenta dela. Uma que a gente vê assim que é muito disseminada, aí se vocês procurarem pela internet, é a questão do quando você vai, ter a sugestão dos vídeos, Certo. né. Então eles não conseguiam chegar num algoritmo que eles consideravam bom, né. Tinham ali algumas sugestões, uma coisa ainda muito engessada, e eles fizeram um desafio, né. O desafio era também para quem está dentro da empresa, mas para fora. Eles botaram um valor em dinheiro, e eu agora não vou me lembrar, me desculpem aí, mas foi em torno de 10.000 pessoas, né, colocando ali as suas ideias, Nossa, imagina a né, quantidade de de ideias que ideias que veio. surgiu para implementar, né, algumas já com a tecnologia implementada ali de fora, e a Netflix fez o concurso lá, o desafio, escolheu uma e implantou. Imagina o quanto de tempo e de dinheiro que você economiza, hã, trazendo uma tecnologia de fora, ou uma ideia de fora, ao invés de você fazer um investimento inteiro aqui dentro da sua casa, né? Preciso de pessoas, preciso de tempo, preciso de recursos. O quanto eu consigo economizar isso se eu consigo, através de uma parceria externa, trazer algumas disciplinas aqui para dentro da casa. E aí, respondendo sua pergunta, o Inspirasampa é uma espécie de farol, né, aqui da Prodan e da parte de tecnologia da Prefeitura de São Paulo, que sinaliza para esse ecossistema e fala: ó, nós precisamos de vocês e Uhum. nós, em contrapartida, também conseguimos prover para vocês algumas coisas. Então, encontrar esse ganha-ganha, vamos dizer assim, entre esse ecossistema e a Prodan, e assim gerar o que a inovação sempre gera, que é gerar facilidade, né, aqui dentro do nosso escopo mais específico da Prodan, que é atendimento público, gerar para o cidadão, né, mais agilidade e mais facilidade, mais acesso aos serviços públicos lá no final da ponta, né, claro. Nossa, é muito interessante essa ideia, né, Ricardo? Porque a gente trabalha, então, com uma diversidade cognitiva, né? Então, porque se dentro da empresa, né, não dizendo que as pessoas de dentro da empresa não têm pensamentos diferentes, mas se a pessoa já está trabalhando tanto tempo ali, já tem aquele jeito e tal, e aí vem alguém de fora com uma ideia totalmente diferente, meu, é muito legal o projeto. É, É sim, porque até que nem você falou, tipo, por mais que a empresa seja diversa, sim, mas às vezes ela vai ser às vezes o diversa pensamento, dentro do daquele universo. pensamento, Você tem a né? diversidade, não só as físicas de idade, sexo, cor, raça, credo, mas você tem também, como eu comentei anteriormente, de disciplina, Sim. né? De disciplinas muito diversas que existem nesse universo de conhecimento que grandes empresas não conseguem ter, né? E você precisa disso, é uma coisa já comprovada. E o que o Inspira Sampa já realizou de iniciativas, de ações, 2 anos e meio, 3 anos, você falou, é um Isso, bebezinho isso. É um ainda, o Inspira, né, bebezinho, é um tá começando. bebezinho. É. Mas assim, tô adorando saber mais sobre isso. Mas o que já realizou nesse tempo, nesses 2 anos e meio, 3? Certo. O Inspira Sampa, ele tem, digamos assim, 3 vertentes principais. Uhum. Uma primeira, que foi a que inclusive começamos o Inspira Sampa por ela, que é a questão de capacitação dentro do serviço público. Então, a gente faz o monitoramento de tecnologias emergentes que estão surgindo, ou de processos, ou de métricas que existem no mercado, e a gente traz esses profissionais, essas empresas, para falar aqui dentro do espaço público, por Tá. servidores públicos, por gestores públicos, de forma que eles consigam ter contato com essa tecnologia, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, esse é um ponto que a gente faz aqui dentro do espaço. Estamos aqui no estúdio do Prodancast, né, que é dentro aqui do espaço do Inspira Sampa. Então, dentro dos nossos auditórios ou dentro da nossa sala de reunião, quando a gente faz as oficinas, que aí já voltado para um público mais técnico, onde eles fazem um curso, digamos assim, né, de Uhum. mais mão na massa, né, menos teórico, mais prático. Complementando, a gente também tem, fora essa parte de capacitação, a gente tem a parte de aproximação, como eu citei aqui algumas vezes, com as universidades. Tá.
O que a gente espera se aproximando da universidade? A universidade, ela já por natureza, ela trabalha com pesquisa. Então ela tem também aquele ganho que ela está sempre se reciclando, né? Surgindo novos estudantes que assumem cadeiras e etc., que participam de projetos de iniciação científica, né, muito interessantes, e professores também, né, que fazem seus doutorados, seus mestrados, seus artigos, que geram coisas que são interessantes, que a gente consegue fazer um casamento do que está sendo gerado como artigo acadêmico dentro da universidade com necessidades dentro da Prodam. Porque tem muito artigo acadêmico também que ele é voltado para o prático. Uhum. Né? Então a gente consegue unir isso aí. Inicialmente, como a gente comentou, como é uma coisa muito recente, a gente fez alguns exercícios, vamos chamar assim, respondendo a sua pergunta, dentro desse contexto das universidades. Então a gente fez parcerias com algumas universidades pontualmente, fizemos as famosas hackatonas, as hackathons, né? Esse é um nome que está em alta, Que né? está em Hackathon. alta, né? Então o que a gente fez? A gente pegava uma universidade parceira, Uhum. né? Pegava uma secretaria que tem um problema e a gente desenvolve essa hackathon. Então os alunos, eles fazem uma imersão dentro do problema da secretaria, então as pessoas da secretaria vêm para cá, têm um contato. A gente teve uma muito interessante com a Secretaria da Educação, que inclusive levamos os alunos para dentro de uma escola pública para conversar com os professores, para conversar com os alunos, né? E aí uma vez que há essa imersão ali dentro, a gente vem, né, para o laboratório e os alunos começam a botar a mão na massa para fazer a proposição de ideias para se resolver aquela solução. Então uma coisa, como a gente comentou bem no começo, que eu ia ficar muito restrita ao pessoal do pedagógico, no caso específico da SME, mas nós fizemos aqui também com o Centro de São Paulo, com todos pelo centro, ele se abriu, né, para pessoas jovens, né, de diversas disciplinas, e daí começam a surgir as ideias, como é que a gente pode dizer assim, inesperadas, né? Sim, porque ainda mais vindo de universidade, né, que é o que você falou. É o que tá a inovação, é o que tem de mais novo, é o que os alunos estão ali aprendendo nesse momento, né. Então as ideias devem vir, assim, muito diferentes, né, Sim. coisas E eles diferentes. juntam conceitos de rede social, de gamificação, né? Eles começam a juntar tudo aquilo que a gente tinha dificuldade de agregar e é muito legal a experiência, né? Uhum. É claro, no específico da Hackathon, ele tem um tiro muito curto. A Hackathon, ela já prevê, né, para quem não conhece, ela É prevê legal que você um... explique para quem não conhece o que Isso, é o termo e o tal. termo. Então ela vem de maratona, né? Então ela é um período de tempo, geralmente de 2 a 3 dias, onde os alunos ficam ali imersos num problema, não necessariamente alunos, mas no caso específico que eu estou explicando aqui, alunos, né? Imersos num problema para se chegar à proposição de uma solução. Aí no final a gente faz uma premiação, né, de qual foi a solução, tem uma banca avaliadora dessa solução, né? Onde a gente chega num resultado. Então nós fizemos... foram práticos, chegamos a resultados legais, a gente viu ali uma produção muito boa, porém eu considero assim pilotos. Por que pilotos? Porque a gente fez especificamente com uma universidade, né, ou com outra universidade, e agora nós estamos fazendo para esse ano um evento muito maior, Hum. né, que não vai ser a gente até vai mudar o nome, não vai ser uma hackathon, exatamente por causa desse conceito que eu expliquei, que a hackathon é É dois, uma três coisa mais dias, mais curta. curta. Então a gente vai fazer um desafio. Tá. Tá? A gente está em contato com a Semesp, que é um sindicato patronal aí das universidades públicas, ou desculpa, privadas, e eles estão nos ajudando, vão nos ajudar, e estamos em contato com alguns parceiros universitários também que nós temos, em algumas universidades que já são parceiros nossos, e nós vamos fazer um desafio que vai envolver qualquer estudante universitário aqui do município de São Paulo. Legal. Nós estamos esperando aproximadamente de 1.000 a 3.000 inscrições, né, desses estudantes. Então a gente vai lançar um grande desafio e devido a esse grande volume que a gente está esperando, já que a gente vai abrir, vai fazer uma divulgação massiva dentro das universidades, e estamos conversando com os reitores, com os diretores para eles nos ajudarem, né, nessa divulgação interna e até movimentar os seus times, porque essas universidades têm seus próprios times para desenvolver hackathons Sim, e trazer entendi. esses prêmios para dentro da universidade, né? A gente vai fazer em etapas, então não vai poder ser um tiro muito curto, porque a gente não tem estrutura para suportar
todo esse Todo volume muita gente. de gente. Então a gente vai fazer alguns playoffs, vai ter toda uma estrutura. Estamos conversando aí com alguns parceiros também, porque isso aí também gera um custo. E a ideia do Inspira Sampa é também não trazer muito ônus para a administração pública, a gente usar nossos parceiros para financiar esses eventos. Uhum. Então a gente já tem aí dentro dessa dinâmica com a universidade as hackathons e vamos ter esse grande desafio que a partir de maio a gente vai colocar aí na rua. Estamos vendo aí qual vai ser também a secretaria que vai ser nossa parceira com o desafio. Ah, tá. Ainda não tem nada Não certo, não tá então. definido o desafio. O que vai ter, Todo o o esquema já esquema já tá. está montado, as universidades, os que são as universidades que são nossas parceiras já estão informadas, né? Então já tem todo um planejamento, porém a gente ainda está definindo duas coisas: a questão do financiamento desse evento, Uhum. né? E a questão Qual vai ser o desafio que eles do vão ter que. desafio, tá? Então a gente está levantando isso aí. Oi, e você falou também, na questão de startups, né? Você falou Sim. universidades, startups e tal. A ideia da startup é mais ou menos igual à da universidade, é fazer esses desafios ou eles vêm com outra visão? Qual que é a ideia de você ter uma startup como parceira aqui, por exemplo, do Inspira Sampa? Sim, essa aí é outra perna do Inspira Sampa. A gente tem lá no inspira.sampa.br o nosso site. A gente tem ali o credenciamento das startups. As Tá. startups que estão interessadas em participar desse ecossistema aqui da Prefeitura de São Paulo através do Inspira Sampa. A ideia é a gente fazer uma triagem dessas startups que foram cadastradas, até para evitar, né, a gente ver pessoas, startups que têm realmente uma solução que casa com o problema das secretarias que nós precisamos. Então a gente faz uma pré-triagem dessas startups, porém na inscrição a gente não exige muita coisa. Depois que a gente vai se apropriar de fato, né, do uso da startup, que a gente pede mais documentação, a gente faz um estudo mais aprofundado. Mas indo direto para a sua pergunta, né, com startup a gente planeja fazer uma dinâmica que tem duas formas de você trabalhar com a startup. A gente pode fazer os desafios, inclusive a gente está com um desafio aí com a Secretaria de Relações Internacionais, onde as startups vão apresentar suas soluções para um problema deles. Tá. Então eles estão muito parecido com o que a gente conversou com os universitários, né, mas os universitários vão criar ali do zero tudo. A startup vai vir com o que ela meio que já tem, Entendi. né, ou que precisa de uma customização. Então ela já vem com uma solução mais madura que ela trabalha, porque startup ela é uma empresa pequena, porém ela é uma empresa muito especializada, geralmente. Sim. Né? Então ela ataca Já ali é pontual ali, né? uma dor muito pontual. Então a gente vai poder trabalhar nisso com a SMRI, né? E dentro desse processo a gente começa a trabalhar com uma outra coisa que é muito disruptiva dentro da administração pública, que é uma contratação desses serviços inovadores. Sim, que é uma coisa diferente, né? A gente sabe que São Paulo é uma cidade muito inteligente, né? Que a gente fala Smart City, uma cidade inteligente e tal. Mas mesmo para São Paulo, tem coisas que ainda a gente sabe que dá para ser mais tecnologia e tal. Então é uma coisa diferente que está acontecendo, né? Usar de tecnologia para. Sim, porque startup, para você trabalhar com startup, ela exige que você mude algumas coisas de Isso! legislação e de práticas Então, internas que suas. já é uma coisa mais engessada, né? Como é que é essa E, questão da burocracia? então, o principal problema para trabalhar com startups a gente teve uma lei de contratação pública, né, que era a 8666. Então, ela previa uma forma de contratação um pouco engessada, Uhum. que atrapalhava um pouquinho a contratação desses serviços inovadores. Com a vinda aí do marco legal, dos novos instrumentos legais que desencadearam, quando você fala em contratação pública na 14.342, ou 400, não lembro agora exatamente o número, você conseguiu flexibilizar isso aí. Então, viabilizou a contratação pública de Ah, tá. startups, Ótimo. de serviços inovadores. Porém, a implantação prática dessa lei está um pouco difícil. Então, são poucos os municípios que a gente vê, de fato, trabalhando com isso. Uhum. Né? Aqui em São Paulo a gente está começando, assim, a gente vê um ou outro movimento, mas não é um movimento em massa. Eu diria que
na prática ainda não houve, não vou dizer nenhuma, porque a gente é um universo muito grande, Sim. mas até onde eu tive contato ainda não exercitamos, por exemplo, a CPSI, que é a Contratação Pública de Serviços Inovadores, né? Então, isso também é uma missão do Inspira Sampa, né? Uma missão de Fomentar, todos né? nós, fomentar. Porque o que faz as pessoas se amarrarem ainda à antiga legislação? São as antigas práticas, Sim. né? É o medo Medo de mudar, de medo de fazer a mudar, fala, diferença. ninguém nunca fez, vai Vou logo eu mexer nisso. fazer, né? E aí dá algum problema, né? Então, quando a gente, voltando lá para primeira missão que eu falei do Inspira Sampa, né? Que é a parte de capacitar. Então, para trabalhar com startup, ela está andando muito junto com essa parte de capacitação, né? Inicialmente a gente trazia muito empresas para falar disso, agora a gente está mudando um pouquinho a estratégia, né? A gente está trazendo pessoas que, por exemplo, lá a gente tem uma irmã da Prodam, lá de Recife, que já pratica isso muito bem lá em Recife, né? Então a gente está com um planejamento de trazê-los aqui para falar sobre isso. Inclusive eles têm um serviço de consultoria para a implantação desse tipo de contratação de trabalho com startups que eles vendem, Uhum. né? Então a gente vai trazer eles aqui para falar, vamos trazer alguns procuradores, algumas pessoas que já trabalharam com isso dentro do universo público, né? Para mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças, é Possível. possível, né? É tranquilo de se fazer, só é novo, né? É engraçado, né, que as pessoas têm esse medo da mudança mesmo. Mas eu achei muito interessante que vocês, pensam no completo, né. Então capacita as pessoas para depois porque sabe que é um passo a passo, é um processo, né, não é de um dia para o outro que as coisas vão acontecer. Então, basicamente, assim, deixa eu ver se eu entendi se eu entendi. O Inspirasamp, então, ele trabalha junto com a prefeitura, com as secretarias. Então, por exemplo, a prefeitura de mobilidade está com uma questão que eles querem transformar o semáforo, sei lá, mais inteligente, sei lá, tô aqui Sim, inventando que sim, eu. sim. E aí vocês podem, então, fazer isso, chamar uma startup, uma universidade, vamos resolver o problema dessa secretaria. E aí começa essa. Sim, um caso desse, né? Eu preciso fazer aqui um semáforo inteligente, né? Vamos dizer que nesse semáforo que você está colocando, ele tem alguns atributos, algumas funcionalidades, que eles vão para além do que a gente Do tem que a de gente tem mercado de. de semáforos Sim. inteligentes, né? Então eu preciso Ah, fazer eu ali fui pra uma. fora, eu vi um negócio lá nos Estados Unidos e falei: "Pô, eu quero trazer pra São Paulo isso que eu achei muito bom", Isso, mas aqui a gente isso. não tem A ainda gente não essa. tem ainda, né? Então eu preciso fazer essa inovação incremental em cima desse semáforo, né? Então você pega, por exemplo, uma empresa que trabalha não com sistemas no seu conceito mais amplo, mas trabalhando mais com software, né? Ou seja, com a parte digital, para ela implementar um semáforo inteligente, daqui que ela monte um time de hardware interno para fazer o projeto do semáforo, projeto elétrico, eletrônico, tudo uma comunicação disso aí, o tempo, Uhum. o custo que vai levar. Então, indo para esse teu exemplo prático, né, pensando assim no Inspira Sampa, ele consegue ajudar a ter esse olhar amplo. Opa, isso aqui vai ser desenvolvido internamente, por exemplo, dentro de uma Prodam. Então, que a Prodam precisa de parceiros para que ela possa fazer essa entrega de uma forma mais rápida, Sim. Muito né? legal. Né? Ou como é que a Prodam pode se posicionar como um integrador dessa solução, né? Ou como a Prodam pode ser, através do Inspira Sampa, né, ou pela Prodam mesmo, como consultor dessa solução, Uhum. né? Então, muitas vezes, para fazer essa consultoria, a gente pode não vir a ter um conhecimento dos atributos técnicos de negócio né, do semáforo, que a gente vai precisar de um professor, Sim, de alguém que seja visto especialista, em né, que. trânsito, Uhum. né? E aí eu consigo, através dessa parceria com a universidade, então eu vou lá para a universidade e vejo, nossa, tem esse profissional, tem esse estudo muito legal, faz um acordo de cooperação, um termo de parceria com a universidade. A universidade tem todo o interesse em impactar na cidade, Sim. né? E nós temos todo o interesse em absorver esse conhecimento e fornecer para o nosso cidadão. Então é algo, um exemplo legal que você colocou e eu tentei botar aqui como é Não, que isso sim. pode ser Como que viabilizado. aconteceria na É tão prática, né? fácil assim do jeito que a gente está falando? Não, sabemos Não que é, não. mas são as saídas e é possível fazer e já foi feito. Muito legal, Ri. E aí eu também tenho uma pergunta aí falando sobre a sociedade num geral, né.
O Inspira Sampa, ele incentiva o engajamento da sociedade, a participação? Como é que funciona isso? O Inspira Sampa, ele nasceu com essa finalidade também, né? De colocar, então, quando a gente fala dos stakeholders, dos agentes que atuam dentro do Inspira Sampa, né? Servidores públicos, empresas públicas, secretarias, startups, big techs, universidades, dentro dessa mandala, vamos chamar assim, tem o cidadão, Uhum. né? A gente ainda não conseguiu movimentar essa vertente do cidadão, né? A gente movimenta através do podcast, né, de coisas assim, mas a ideia inicial era a gente trazer, por exemplo, o cidadão para fazer teste de usabilidade de ferramentas que estão sendo desenvolvidas dentro das secretarias, né? Então, nada melhor do que o próprio usuário Sim. da solução e fazer um laboratório, um teste daquilo que está sendo desenvolvido. Então, isso é uma coisa que ainda está no conceitual, como a gente conversou, né? O Inspira Sampa, ele ainda tem pouco tempo de vida, ele tem, assim, uma coisa que você precisa entender é que a empresa e o município, ele tem que continuar funcionando com o que ele já tem, Uhum. né? Então, esse investimento para se criar algo novo, para se criar novas tecnologias, novos conhecimentos, novas parcerias, ele fica, de certa forma, um pouco comprometido, porque o dia a dia tem que funcionar, Sim. né? Então, a gente também carece, assim, a gente vai movimentando aqui, a gente vai olhando cirurgicamente onde é que a gente consegue alocar nossos recursos humanos e recursos financeiros dentro das necessidades que vão aparecendo. Uhum. Então, uma coisa que eu desejo muito fazer, foi uma pergunta muito interessante essa sua, porém a gente ainda não conseguiu movimentar essa vertente específica. Mas a gente vê muito potencial, né, nisso aí. É uma coisa que hoje os próprios servidores públicos bolam essa solução, que vai ali, e muitas vezes a gente nem tá lá na ponta, né, assim, ou a gente está na ponta, mas com um viés muito direcionado, né? Então eu não consigo ter a visão do cara que realmente está na dor ali, e como a gente falou de diversidade, tem essa diversidade do usuário Sim, também, que é das totalmente diferente, necessidades. né. Isso. A pessoa vir como você falou, fazer esse laboratório, experimentar, não, isso realmente é funcional ou isso não é funcional, né. Sim, e o Inspiração ele vem muito com traz a carga também numa preocupação de revolucionar o serviço público, ajudar, né? Ajudar a fomentar, revolucionar o serviço público. Porque grandes empresas aí do mercado que dominavam seu assunto de tecnologia morreram por não se reinventar, Sim. Porque é uma né? coisa rápida, né, a tecnologia é uma coisa que cada momento já mudou, né. Hoje a gente tem o negócio da inteligência artificial, que se a Sim, gente falasse disso há 2 anos atrás, você falava: "Ah, sim. imagina que vai ter um negócio que vai responder tudo pra mim". Você fala: "Ah, que absurdo, isso aí não acontece". E o negócio é muito rápido, se a gente não for nesse fluxo, a gente também acaba perdendo, né. Não, e é exponencial. Você pega Roma antiga, Grécia, usava carroça. A gente foi com carroça até 1500, 1600 usando carroça. Aí veio o carro, aí de lá, nesses 500 anos, jato, né, trem, bala, e isso é exponencial. Então, acompanhar a gente não consegue acompanhar a velocidade com que as coisas vão surgindo usando métodos antigos, né? Muitas vezes você precisa revolucionar esse método. Claro que isso traz uma série de problemas, porque, por exemplo, eu li um livro muito interessante que é o dilema da inovação. Tá. Qual é o problema de você, de fato, fazer uma inovação ah, que vá fazer um impacto muito grande? No nosso caso seria dentro da sociedade, né? Mas no mercado. Né? É porque para você fazer esse impacto, muitas vezes você tem que matar o seu negócio. Uhum. Então, para você Pra você conseguir criar um novo negócio, para você fazer esse salto, você tem que, vamos chamar assim, desapega. desapegar do Desapega. antigo. Né? Então você tem que desapegar. E esse desapegar, para quem domina já o mercado, ele é muito difícil, mesmo para grandes empresas. Né? Até por isso as startups surgiram. Porque o que a startup tem a perder? É, tá.
tá começando agora, já tem aquele nicho, vamos lá, vamos pra Ela tá cima, ali né? para tacar fogo no parquinho, É, vamos isso chamar mesmo. assim, né? Ela quer abrir um novo mercado para ela se consolidar ali, Uhum. né? Então, trazendo esse viés desse livro do dilema das startups, né? Dilema da inovação, né? Que ele foca nessa questão, por que que grandes corporações, mesmo aplicando muito dinheiro em pesquisa, tendo grandes profissionais, muitas vezes ouvindo seus clientes, ela fracassa, né? Ela fracassa porque como é que você vai destruindo o que você já tem e Para criar criando algo algo novo. novo ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma reflexão, né, Né, que eu para deixo, é um trabalho, né? deixar essa reflexão. Sim. Ri, estamos chegando ao fim aqui do podcast. Muito obrigada por você vir aqui hoje, explicar um pouquinho do Inspira Sampa. Espero, de coração que isso cresça cada vez mais, que a gente possa aí ter tudo realizado, né, a questão da sociedade envolvida, das startups, das universidades. Estamos com você. Eu Espero que dê agradeço. certo. E deixo aí para você deixar um recado final para o pessoal, se quiser deixar. Bom, o livro é O Dilema O dilema da da inovação. Inovação. Então, quem tiver interesse, ele já deixou a dica do livro dele, mas deixo aí para você falar seu recado final para o pessoal. Assim, o que eu gosto de falar bastante é que o Inspira Sampa, ele não foi algo feito para centralizar a inovação, como eu já falei, todos nós temos potencial de inovação. Ele não foi feito para ser o único instrumento da Prodan ou da prefeitura para se chegar à inovação. Ele é só uma fonte de fomento, de inspiração, de ajuda, para que a gente consiga inovar, medir, né, dar visibilidade para as inovações que acontecem, né, e fazer essa inovação também ajudar a chegar no cidadão e nas secretarias, as inovações que a gente vai criando aqui interno. Então, a mensagem que eu deixo é: nos procurem, né, a gente tem todo o interesse em estar junto, em ajudar, né, e em escutar, em ver o que a gente consegue colaborar. Até porque um hub de inovação, ele é, como a gente falou no início, ele é um conjunto de pessoas diferentes que vão ali e trocam ideias, né? Muitas vezes essa ajuda não precisa ser na mão, né? Mas pode ser na conversa, na troca de ideia, fazendo contatos, né? Então é isso que o Inspiração para se propõe, e eu deixo sempre fico com o coração aberto e o convite aberto para qualquer pessoa que queira nos procurar, trabalhar com a gente ou ter algum insight junto ou fazer alguma dinâmica. A gente está aí aberto, de coração aberto, para ajudar. Muito bom. Obrigada mais uma vez. E esse foi o Prodancast Papo com o Especialista. E eu espero você na próxima.